Por que a esquerda é tão contraditória nas suas narrativas? Ora diz uma coisa, ora diz outra. Vamos discutir um pouquinho sobre isto? Olá, pessoal. Sabemos muito bem que o que a esquerda diz não se anota. E a gente tem muitas surpresas com relação a isto e até são situações inacreditáveis. Por exemplo, o presidente Lula, numa entrevista, numa única entrevista, ele disse que, com relação a esse problema entre o Supremo Tribunal Federal e o Elon Musk, ele vai dizer que o Supremo Tribunal Federal ele precisa ser ouvido, acabou. O que ele diz é lei, não há o que contestar. Você não pode contradizer, você não pode contrariar. Disse, acabou. Mas na mesma entrevista, quando ele é indagado sobre o resultado das eleições na Venezuela, que foi pelo Supremo Tribunal Federal lá corroborado, ou seja, os ministros da Suprema Corte afirmam que Maduro ganhou, mesmo omitindo as atas ou os boletins das urnas, aí o Lula vai dizer que não, é necessário mostrar essa prova, ou seja, esses boletins ou essas atas da eleição. Senão, não tem como acreditar naquilo que o Supremo Tribunal Federal diz. Vejam só, numa mesma entrevista, num mesmo momento, ele se contradiz. Ora, ele diz que o Supremo Tribunal Federal deve ser ouvido. Ora, ele diz que o Supremo Tribunal Federal deve comprovar as suas alegações e suas afirmações. Agora, existe outro contexto que é muito, mas muito mais, eu diria, impactante, surpreendente. Vejam o que o Alexandre, o advogado Alexandre, recomenda para o ministro Alexandre de Moraes. Ouça aí. Imagine se o Supremo Tribunal Federal fosse de uma única pessoa. Nós teríamos uma ditadura do judiciário. Uma posição, mesmo que seja uma posição que acabe ideologicamente prevalecendo sobre o jurídico, acaba sendo, por outro ministro, contestado. E isso gera um equilíbrio. Todos os ministros têm posições políticas, obviamente, todo ser humano tem posições políticas. O grande desafio é exatamente abandonar as questões políticas, principalmente políticas partidárias, ideológicas, para aplicar o mais fielmente possível a Constituição. Até porque isso é algo que Rui Barbosa dizia, o Supremo Tribunal Federal ele tem o privilégio de errar por último, porque não há recurso em relação aos erros. Exatamente por isso deve haver uma autocontenção maior dessas cortes, como o Supremo Tribunal Federal. Esta fala aconteceu em 2017, na Jovem Pan, salvo me engano, na Jovem Pan. E aí você vai dizer o seguinte, nossa, mas como é que pode existir uma contradição tão grande no discurso e na atitude? Eu explico. Tanto lembrando do que Lula fez na entrevista, como essa última agora do ministro, a resposta é simples. A esquerda ela não possui compromisso com a coerência, com os fatos, com a realidade. Ela possui compromisso com os seus interesses. É por isso que ela age por meio de narrativas. Então, se uma narrativa interessa num determinado momento, ela vai utilizá-la. Se não interessa, ela vai descartá-la e substituí-la por outra. E essas contradições, por eles, é muito bem-vinda, porque é como se fosse um tipo dialético de se pensar e de se estabelecer a realidade que eles imaginam existir. Então está provado, mais do que provado, para a esquerda. O que nós temos é o duplo pensar, o que nós temos é essa forma de oscilar em narrativas tão contraditórias e que são ditas, na verdade, por quê? Porque lhe interessa, porque naquele instante ela precisa vigorar.
A esquerda é assim. A esquerda, ela não possui compromisso com a realidade nem com a verdade. Ela tem compromisso consigo mesma e com o seu projeto de poder. Então, é nesse contexto que as narrativas elas serão divulgadas. Bem, muito obrigado por me acompanhar até aqui. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se já é inscrito, dá uma checada. Triplo C, compartilhe, curta e comente, é muito importante e ajude esse canal a se expandir um pouquinho mais. E até a próxima.